Shalom, לבני יעקב, בעול כל הרבות כנפות של הארץ, כאן אסף בן עמי קריספין, הזקן של יישוב ישראלית אשר מדבר איתכם. אני רוצה לדבר על מצוות של תורה, הברית שלנו. Aqui é o ancião Asaf, e eu cumprimento a todos os filhos de Jacó, os israelitas, das 12 tribos de Israel, no Brasil e nos 4 cantos da terra. Mas um dia que nós vamos estudar a Torá, a sagradas letras que o Eterno deixou no Monte Sinai, que confirmou aos justos, a Isaac, Jacó, Abraham, por concerto eterno, e a nós será descendência de Israel para sempre. David diz no Terrilim de número 40, versículo 8, a tua lei, a tua Torá está dentro do meu coração. Aleluia. E por isso que nós estamos estudando a Torá. Porque quando o Eterno deu a Torá a Moshe, e Moshe disse aos nossos pais, ao povo, ao Am israelita, ele disse, maldito o que não confirmar as palavras da lei da Torá. Devarim 27 e 26. Então, nós estamos no item, os Kohanins, os sacerdotes, e hoje nós vamos para o item de número 411. Que o Eterno abençoe você, meu Haver, minha Haverá, que está me acompanhando. Que o Eterno possa desvendar os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da lei da Torá. O item de número 411, os sacerdotes Kohanim não devem descobrir suas cabeças. Vaikra 10 e 6, que diz assim, e Moshe disse a Aharon, a Elazar e a Itamar, seus filhos, não descobrirei vossas cabeças, nem rasgarei vossas roupas, para que não morrais, e para que não venha a ira sobre todo o povo, mas permitireis aos vossos irmãos, a kol bait de Israel, a toda a casa de Israel, que lamente o ardor do fogo, que Yahweh os queimou. Então, esse item, os sacerdotes Kohanim não devem descobrir suas cabeças. O sacerdote tinha, conforme está lá em Shemot, capítulo 28, se você analisar atentamente esse capítulo, que fala das vestes, os begadim, dos Kohanim, dos sacerdotes, você vai ver que o sacerdote ele tinha um kippá azul de linho sobre a cabeça, ele tinha o talit, ele tinha a túnica, eram as vestes dos sacerdotes. E ele não podia descobrir a sua cabeça. Ele não podia rapar a sua cabeça, porque quem rapa a cabeça, naquele tempo, era porque estava leproso. Então eles usavam o cabelo até uma certa, talvez até o pescoço, porque a escritura não mostra. Quando passava do pescoço, e aí era o voto de Nazir, o voto do Nazireu, que é um outro mitzvah, é um outro mandamento. Bom, nós vamos, só para a gente ter um entendimento desse item, os sacerdotes Kohanim não devem descobrir suas cabeças, nós vamos para a Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacó, de Yosef, de Iob, quando
A lei era soprada nos ouvidos das pessoas, conforme diz Iov. Iov, capítulo 1, versículo 20. Iov, ou seja, Jó, capítulo 1, versículo 20. Iov, capítulo 1, versículo 20. Então Iov se levantou e rasgou a sua túnica, e rapou sua cabeça, e caiu ao chão e adorou. Então nós vemos que só era numa extrema necessidade que os corraninhos, os ungidos do Eterno, eles descobriam a sua cabeça, porque essa aqui era uma exceção. Nós vemos que Iov era um Kohen ali em Uz, na Mesopotâmia. No tempo da Torá oral, não tinha sido dada ainda a Torá escrita. Então, os sacerdotes Kohanim não devem descobrir suas cabeças. Nós vamos ver um verso em Hisquiaú, ou seja, Ezequiel, capítulo 44, versículo 20, que diz assim, falando dos Kohanim, quando o Eterno levou Hisquiaú ali em direção ao Oriente, a porta do templo ela estava fechada. E o Eterno disse, então, esta porta estará fechada e não será aberta, e nenhum homem entrará por ela, porque Yahuwá, o Elohim de Israel, entrou por ela, portanto ela se fechará. E agora, o 20, falando dos Kohanins, vamos ver o 19, só para que você... Vamos ver aqui do 17, quando o Eterno fala a respeito dos Kohanim. Note bem que Hisquiaú, Ezequiel, estava na terra dos caldeus exilados. E diz assim, e virão a se passar que quando eles entrarem pelas portas do átrio interno, eles se vestirão com vestes de linho, e nenhuma lã virá sobre eles, enquanto eles servirem nas portas do átrio interior e dentro da baite. E eles terão coberturas de linho sobre suas cabeças, e terão calções de linho sobre os seus lombos. Eles não se vestirão com alguma coisa que cause suor. E quando eles saírem ao átrio externo, até o átrio externo ao povo, eles retirarão suas vestes com que eles ministraram, e as porão nas câmaras Kadoshim, e eles porão outras vestes, e eles não se entrosarão entre o povo com suas vestes, nem eles raparão suas cabeças, nem permitirão que seus cabelos cresçam longamente, eles tão somente apararão o cabelo. Então, nós vimos, conforme eu frisei anteriormente, os sacerdotes coraninos não podiam deixar crescer grandemente os cabelos e não podia também rapar as suas cabeças, e nem descobrir as suas cabeças, conforme, nem eles raparão suas cabeças, e nem permitirão que seus cabelos cresçam longamente, eles tão somente apararão o cabelo. Então o sacerdote estava sempre com o kippot, ou seja, o tisnefet, que era uma cobertura sobre a sua cabeça. É chamada essa cobertura, na verdade a palavra mais antiga é chamada de tisnefet. Tisnefet. E agora nós vemos nessas traduções como mitra, como mais moderno, como no caso de Yoshua, lenço, sudar, que é uma palavra antiga também, mas era uma cobertura, inclusive usado no árabe antigo. Bom,
Vamos agora, para finalizar, no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, esse item de número 411. Os sacerdotes corranis não devem descobrir suas cabeças. Matitiarro, Mateus 27, 29 e 30. Matitiarro, Mateus. Matitiarro, Mateus 27. Matitiarro 27, o 29 e o 30. E quando entrelaçaram uma coroa de espinhos, puseram-na sobre sua cabeça, e uma cana em sua mão direita. E eles curvavam seus joelhos perante ele e zombavam dele, dizendo: Salve, Melech, 12 arrudins. E cuspiram nele, tomaram o caniço e batiam com este sobre a sua cabeça. Agora, o 37. E puseram sobre a sua cabeça sua acusação escrita: Este é Yahushua, o Melech Shel Yahudim. Bom, então nós vemos aí, que eles colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Yahushua ben Yosef, o Mashiach, e descobriram as suas cabeças, porque tinha uma cobertura, né, sobre a cabeça dele, né? Tinha uma cobertura sobre a cabeça dele. E então, por isso, os sacerdotes não devem descobrir suas cabeças. Nós vamos para um outro item, o item de número 411. 412, digo. Os corranim sacerdotes não podem usar roupas rasgadas ao entrar no templo. Vaikra 10:6. Vaikra 10:6. Vaikra 10:6. E Moshe disse a Aarão, a Elazar e a Itamar, seus filhos: não descobrirei vossas cabeças, nem rasgarei vossas roupas, para que não morrais e para que não venha a ira sobre todo o povo. Mas permitirei a vossos irmãos, a Colbaite de Israel, que lamente o ardor do fogo que Yahweh os queimou. Notamos que os corranins tinham que vestir bem, porque eles recebiam macerinho, os dízimos, as trumote, as ofertas do povo. Se o povo não ofertasse os macerinho, as terumote, eles não poderiam estar bem vestidos, com as roupas de linhos, com o quipá de linho, com as vestes sacerdotais, e muitas vezes eles ganhavam os presentes do povo. O povo tinha estima, os corranim, os sacerdotes, porque era um homem que ensinava a Torá, a lei. Quando morria um sacerdote, o povo chorava, porque ele ensinava a lei, a Torá para o povo, e a Torá é vida. Então, quando morre um ensinador da Torá, quando o Eterno tira, o povo chora, como era nos tempos antigos. E quando o povo fechava a mão e não dava o maaser e as terumotas, o dízimo e as ofertas, como no caso de Esdra, o sacerdote chegou a trabalhar no campo e o Eterno repreendeu duramente aqueles ricos avarentos, aqueles Yahudim avarentos, aqueles israelitas avarentos, que fecharam as suas mãos. Porque o dízimo é um mandamento da Torá, e as terumote também, né? Bom, na Torá oral, esse item de número 412,
Os Kohanim sacerdotes não podem usar roupas rasgadas ao entrar no templo. Novamente, nós vamos para Iobe, capítulo 1, versículo 20, né, quando Iobe rasgou as suas vestes. Mas rasgou as suas vestes por quê? Porque estava em angústia. Ele estava impuro por causa daquelas feridas, daquelas chagas que escorria pus e sangue. Ele não podia entrar, né, para fazer adoração ao Eterno. E por isso ele lamentava, né, e rasgou as suas vestes. E nós vemos que Iobe, ele representava um dos Kohen ali em Uz, né, na Mesopotâmia. Mas vamos lá para o verso. Então Iobe se levantou e rasgou a sua túnica, e rapou a sua cabeça, e caiu ao chão e o adorou. Então, quer dizer, com roupas rasgadas não podia entrar no templo. Quer dizer, o sacerdote não pode entrar. É igual o professor. O sacerdote, o conceito de professor que nós temos hoje, o professor que nós temos hoje foi baseado no Kohen levita, no sacerdote levita. Então, hoje, por causa da quebra da Torá, é que o professor às vezes anda de bicicleta, às vezes não tem um carro, porque o aluno filho de rico às vezes vai até lá para menosprezar o professor, para zombar do professor, e ele não é bem remunerado, bem assalariado. Então, o Eterno levantou as 11 tribos para sustentar os ensinadores da Torá, os Kohanim, né? Para que eles pudessem andar de roupas perfeitas, né? Não podia entrar com roupa rasgada no templo, com a meia furada, com a camisa rasgada, né? Porque aí já denotava que o povo também não estava bem, né? O povo também não estava bem. Bom, mas vamos para esse item. Os Kohanim sacerdotes não podem usar roupas rasgadas ao entrar no templo, item 412, no templo de Yahushua ben Yosef. Matitiahu 27:35. Matitiahu 27:35. Matitiahu 27:35. E eles o penduraram e repartiram as suas vestes, lançando variedades para que pudesse se cumprir o que foi falado pelo Navi. Repartiram minhas vestes entre si, e sobre minhas vestimentas lançaram escolhas. Então, nós vemos que os algozes de Yahushua ben Yosef cada vez acumularam quebras da Torá, quer dizer, não podia rasgar a veste do sacerdote, não podia permitir que o sacerdote entrasse com vestes rasgadas no templo. E eles rasgaram as vestes, né, e repartiram entre si essas vestes. Bom, nós vamos agora para o item de número 413. Os Kohanim sacerdotes não podem sair do templo enquanto estiverem oficiando. Vaikra 10:7. Vaikra 10:7. E vós não saireis da porta do Mishkan da congregação, para que vós não morrais, pois o azeite da unção de Yahuwá está em vós. E eles fizeram de acordo com a palavra de Moshe. Por que o sacerdote não podia sair enquanto ele estivesse oficiando? Porque a unção do azeite estava sobre ele. Você não pode atender pessoas que te chamam lá fora do templo, pessoas que vêm para conversar com você enquanto você estiver ensinando a Torá. Vamos ver agora esse item na Torá oral. Bereshit 28, do 18 ao 22. Bereshit 28, do 18 ao 22. Bereshit 28, do 18 ao 22.
E Yaakov se levantou de manhã cedo e levou a pedra que ele tinha colocado por seu travesseiro. E montou com ela um pilar e derramou óleo sobre o topo dele. E chamou o nome daquele lugar de Beit El, mas o nome daquela cidade havia sido chamado primeiro de Or. E Yaakov jurou num voto, dizendo: se a palavra de Elohim estiver comigo e me guardar nesse derer, nesse caminho que eu estou a seguir, e me der lehem para comer e vestes para continuar a vestir, então se eu voltar outra vez para Beit de meu Abba em Shalom, então a palavra de Yahweh será o meu Elohim, e esta pedra qual coloquei por um pilar será Beit de Elohim, e de tudo quanto tu me deres, seguramente te darei o Maser, o dízimo. Então nós vemos a prudência de Yaakov ali, adorando o Eterno, né? Sem sair daquele lugar. E para finalizar, nós vamos esse item de número 413. Nós vamos ver no tempo de Yahushua e dos seus Talmidim. Matitiahu 12, 46, 50. Matitiahu 12, 46, 50. Matitiahu 12, 46, 50. Que diz assim: enquanto ele ainda falava ao povo, sua irmã e seus irmãos permaneceram do lado de fora, desejando falar-lhe. Então alguém lhe disse: tua irmã e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse o que lhe falou: quem é minha mãe? Quem é minha irmã? E quem são meus irmãos israelitas? E ele estendeu a sua mão em direção aos seus talmidim e disse: eis aí minha irmã e meus irmãos israelitas, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Abba, que está no Shamai, o mesmo é meu irmão, irmã e irmã. Então, vemos aí o caso dos pais de Yahushua, né? Quando alguém chegou, ele estava ensinando a Torá. Ele não podia sair dali, conforme o mitzvah, né? Que os Kohanis não podem sair do templo enquanto estiverem oficiando. Por isso que ele diz: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Eterno, a Torá, e guardam nos seus corações. Shalom lekulam, Yahweh imahem, Yad ha yom ramishi rabah. Zot habraha shel zaken asaf benami, lekol israelitim, be Israel e be aherim amin. Shalom lekulam.